Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal continua enviando suas perguntas, isso me deixa muito feliz, porque é sempre muito bom você perceber que as pessoas querem saber a sua opinião sobre um assunto, sobre um tema. Agradeço muito essa consideração que eu recebo de vocês. Podem continuar enviando suas perguntas, que eu sempre vou responder na medida do possível, com todo o carinho do mundo, ok? A pergunta de hoje, então, o nosso amigo, o nosso seguidor, ele quer saber sobre duas questões ligadas à vida de Jesus. Primeiro, se ele realmente comia peixes ou não, se levando em consideração que Jesus era um mestre iluminado, como que ele poderia se dar ao ato de violência de estar nutrindo seu corpo com a carne de outro ser? Inclusive tem até aquela passagem que Jesus teria ajudado, ensinado ao Pedro, se não me engano, onde que ele deveria lançar a rede para conseguir um número maior de peixes, para ter maior sucesso na sua pesca. E o outro episódio, então, é a respeito da sua frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque essa questão, ela dá a impressão de que Jesus estava dizendo que ele era o único mestre, que não existia nenhuma outra forma de você chegar a um reino de consciência superior. Então como é que se explica isso? Então se inscreve no canal, vai compartilhando o vídeo, vai colocando nas suas redes sociais e após a vinheta a gente vai responder essas questões então. Bom, a primeira questão então, ligada à alimentação de Jesus. Também o aspecto dele ter ou não ensinado a Pedro onde que ele deveria pescar para pegar um número maior de peixes. Vamos analisar do seguinte modo. Primeiro aspecto, na minha opinião, eu particularmente duvido muito que Jesus tenha se alimentado de qualquer animal ao longo de toda a sua vida aqui na Terra. Ah, Leandro, mas está escrito lá na Bíblia. Sim, na Bíblia também está escrito que deficientes físicos não podem entrar em uma igreja. E daí, como é que eu fico? Então a gente precisa aprender a questionar algumas verdades pré-estabelecidas. Mas por que eu duvido que Jesus teria se alimentado de animais? Simplesmente porque ele era um indivíduo muito puro. A sua contextura espiritual, ela provavelmente era uma das coisas mais sutis, mais belas que já esteve aqui no planeta. E qualquer energia de morte de um ser vivo, de um ser senciente, que adentrasse pela boca desse indivíduo, certamente ia trazer um grande problema, até mesmo alguns bloqueios energéticos, algo que não condiz com a perfeição de caráter e de iluminação que era Jesus. Aí tem aquela outra questão também: mas o problema não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. Então por que teria Jesus ficado 40 dias e 40 noites em jejum sem colocar absolutamente nada na sua boca? Ao que parece, o que entra na boca do homem também é um problema sim. E quanto a essa questão então dele ter ou não ajudado seu discípulo até mesmo a jogar a rede, a mostrar onde pescar ou não, aí a gente precisa entender de um outro modo. Porque uma coisa é aquilo que o indivíduo iluminado, aquilo que ele faz, aquilo que ele deixa de fazer. Outra coisa é o quanto ele vai interferir na vida daqueles que fazem ou deixam de fazer algo. Então o fato de Jesus não se alimentar de animais, na minha opinião, não desmente o fato dele ter colocado, dele ter ajudado a jogar a rede para pescar peixes, porque ele estava nesse momento apenas auxiliando e tentando arrebanhar um discípulo. Ele precisava de algum modo demonstrar para aquele indivíduo que ele era de fato o grande mestre que veio à Terra para trazer uma história linda e maravilhosa como trouxe, e que provavelmente aquele indivíduo, que depois acabou se tornando discípulo dele, é muito provável que não teria se tornado seu discípulo se não houvesse uma demonstração de sabedoria ou até mesmo de evidência desse irmão chamado Jesus. E uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é a compaixão do mestre para o indivíduo que ainda está em um estado de consciência inferior. O que eu quero dizer com isso? Naquela época, provavelmente eram raríssimos, mas realmente raríssimos, os indivíduos que aderiam a uma alimentação vegetariana por entender que não podiam exterminar a vida de um ser senciente. Mas o seu discípulo, ele estava em um estado de consciência inferior, ele precisava disso. Como é que poderia Jesus, um ser de elevada compaixão e de iluminação, entendendo o estado primitivo que ainda se encontrava Pedro,
aquele seu discípulo, ou futuro discípulo, como é que ele poderia chegar e dizer: olha, meu amigo, larga tudo que você está fazendo, é errado você interromper a vida dos peixes, você precisa se alimentar só de vegetais, alimentação vegetariana para você. É muito, mas muito provável que ele jamais teria se tornado um discípulo do Mestre. Talvez futuramente, com a vivência com Jesus, talvez ele tenha vindo a se alimentar somente de coisas ligadas à terra, de coisas ligadas a plantas, mas não antes disso, porque eles dependiam disso. É mais ou menos como hoje, você esperar que um grande mestre chegue hoje lá na floresta amazônica, em uma tribo indígena, e diz o seguinte: ai que indiaiada, chega, nada de pesca, nada de caça, todo mundo agora se alimentar só de planta. Qual a possibilidade disso dar certo? Ou da mesma forma você chegar de repente em uma comunidade, uma vila lá da África, onde as pessoas estão ansiando por um animal que apareça lá, pode ser um animal esquelético, morto de fome, mas que eles possam usar para trazer o seu alimento. Quem que vai ter coragem de chegar lá e dizer que não, que aquilo está errado? Então isso é uma coisa muito ligada à compaixão. Os mestres, eles sabem exatamente aonde que eles podem interferir na vida do discípulo e onde eles não podem interferir. Então, repito, o fato de ele ter ajudado o seu futuro discípulo a jogar a rede e ter buscado alguns peixes para sua família ou para vender, que seja, não desmente o fato de ele ter sido um indivíduo que não tenha se alimentado de carne. E a outra questão, então, ligada à sua frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, a minha opinião é basicamente a seguinte: que para nós entendermos de verdade o que é um fenômeno como esse, a vinda de um indivíduo como Jesus aqui para a Terra, a vinda de um indivíduo como Buda, como tantos outros aqui para a Terra, como Bodhidharma, como Lao Tzu e tantos outros, você precisa avaliar a questão de uma outra ótica, e não da ótica do ego do indivíduo, ok? Então eu vou mostrar para vocês uma imagem, é uma imagem que está no meu terceiro livro, Em Busca do Infinito, e nessa imagem você vai ver os 7 corpos, desde o corpo físico até o corpo átmico, lá em cima, o 7º nível, por assim dizer, que na verdade nada mais são do que níveis de consciência. Esse esquema, essa imagem, ela é bastante usada lá na teosofia, em doutrinas orientais, na própria apometria também aqui do Brasil, ela é utilizada, mas eu, arbitrariamente, eu dividi esses 7 corpos em outros níveis. Eu dividi o nível do ego do ser humano e o nível do eu superior do indivíduo. Então você vai ver aqui na imagem que os corpos inferiores, do mental inferior para baixo, todos eles são ligados ao ego, à tua individualidade, a este ser que nós acreditamos ser, então, aqui na matéria, a esta expressão única do Espírito Universal. E, obviamente, quando eu falo o termo ego, eu não estou me referindo a um aspecto ruim, a um aspecto de ignorância do ser humano, mas aos corpos ou as ferramentas necessárias para nós podermos nos expressar aqui na matéria. Então, obviamente, um Jesus, ele também tinha um ego, ele também tinha um corpo mental inferior, um corpo astral, etérico e, obviamente, o físico, porque senão ele não poderia se manifestar aqui na matéria. A questão é que esses grandes mestres, eles não estão identificados com o ego. Quando eles falam, quando eles dão algum ensinamento, ou quando Jesus dava suas palestras, ele falava de níveis de consciência superior. Ele estava querendo dizer o seu nível de consciência crístico, que obviamente está presente em todos nós. Não é unicamente ele, mas era um nível de consciência crístico. Um nível de consciência, provavelmente dos seres que controlam o projeto Terra, que estava falando através deste ego chamado Jesus. Do mesmo modo que Buda dizia que eu sou Buda, vocês são Budas. A única diferença entre mim e vocês é que eu me lembro disso, vocês não. Por isso também que Jesus dizia: vós sois deuses, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Então, vamos tentar acompanhar o raciocínio. Ele estava dizendo, ele, Cristo, seja lá que nome você quer dar a esta consciência superior, estava falando através do ego, Jesus,
estava dizendo que ninguém pode chegar a este nível de consciência crístico ou búdico se não conviver ou se não viver tudo aquilo que foi ensinado. É bem diferente de você imaginar que Jesus estava dizendo, olha, se vocês querem ir para o céu, é melhor vocês seguirem, se arrastar os meus pés, rezar para mim, porque só eu posso salvar vocês. Não é nada disso, é bem diferente. Ele estava dizendo que o único caminho para chegar ao reino da consciência superior é seguir todos aqueles ensinamentos que foram deixados na história. Então, basicamente, eu sou o caminho, quer dizer o seguinte, façam o que eu faço, sigam os meus passos, sejam humildes como eu sou, amem como eu amei, não julguem da mesma forma que eu não julgo ninguém. Eu sou a verdade e a vida. Então quer dizer o seguinte, eu, consciência crística, sou uma verdade universal. Não sou aquilo que está expresso em escrituras, em livros. Não sou aquilo que vocês vivem através da lei do olho por olho, do dente por dente. Eu sou uma consciência mais elevada. Eu sou a própria vida. Eu sou está presente também em vocês. Aprendam a ver isso dentro de vocês e obviamente vocês irão chegar ao reino da consciência superior, ao reino de Deus, chame como quiser, mas vocês chegarão lá por si só. Vocês não precisam ir a nenhum templo, vocês não precisam seguir nenhuma escritura, vocês apenas precisam descobrir o reino de Deus que está dentro de vocês. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque estou ensinando vocês a chegar até lá. Só isso. Certo, pessoal? O recado por hoje é esse. Espero ter esclarecido a questão. Um grande abraço a todos, namastê, muita paz e até a próxima.